Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e mais um vídeo da série Aprendendo com Questões de Prova. Porque aqui nesse canal você aprende resolvendo questões. No vídeo de hoje a gente vai ver aí uma questão polêmica, tá? Muito polêmica aí da prova do Revalida de 2017 e o assunto conduta na fibrilação atrial. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então eu peço que você já adiante o seu like aqui embaixo no vídeo, inscreva-se no canal caso não seja inscrito, não deixe aí de acionar o sino das notificações para você ser informado todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui no canal e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito aí no fortalecimento do canal do CardioSite. Muito bem, então a questão de hoje da prova do Revalida, né, que foi aplicada em 2017, tem esse enunciado aí, que é um enunciado grande, ó. Um homem com 60 anos de idade foi internado em um hospital municipal com quadro de confusão mental. O paciente reside em outro município a 300 quilômetros do hospital. Na admissão, o paciente se disse assintomático, relatou que não costuma procurar atendimento médico e que preferia morar sozinho no sítio onde nasceu e cuida de uma pequena lavoura. Os familiares que o acompanhavam confirmaram que ele não apresenta comorbidades diagnosticadas, mas relataram que há 5 dias o paciente apresentou um episódio de confusão mental, tendo sido levado para internação hospitalar. Acrescentaram que na ocasião foi diagnosticada e tratada uma infecção do trato urinário e que durante o exame físico detectou-se uma arritmia cardíaca confirmada por eletrocardiograma, cujo resultado é reproduzido a seguir. Tá? Então aí uma questão de caso clínico grande, né? Então toda vez que a gente está diante aí de um caso clínico como esse, a gente faz o quê? A gente destaca os pontos importantes. Então é um paciente do sexo masculino, ele tem 60 anos de idade, ele até então não apresentava nenhuma comorbidade diagnosticada, tá? E, ó, ele tinha um quadro de confusão mental, tá? Destaca aí, ó, confusão mental. Tinha também aí uma infecção do trato urinário e o eletrocardiograma, tá? Foi mostrada aí uma arritmia cardíaca, tá certo? Então ele mostra aí na questão a seguir o ECG desse paciente. E aí, né, analisando o eletrocardiograma, perceba que é um eletrocardiograma que tem uma taquiarritmia de QRS estreito, ritmo irregular, tá? Ritmo irregular. E a gente não vê onda P antecedendo o QRS. Se não tem onda P antecedendo o QRS e o ritmo é irregular, então a gente está diante de uma fibrilação atrial, que nesse caso aí é uma FA de alta resposta ventricular, tá? Então, muito bem. Então a questão, ela ainda continua, ó. O resultado do eletrocardiograma realizado na internação atual apresenta o mesmo padrão, ou seja, o padrão de FA de alta resposta. Agora, consciente, orientado e sem queixas, o paciente manifesta desejo de ter alta e de retornar ao seu sítio, afirmando que não pretende realizar outras consultas médicas. Nesse contexto, qual é a conduta médica indicada, tá? Então, antes da gente ler aí as alternativas, vamos fazer aqui uma revisão, né, sobre fibrilação atrial. Então, toda vez que a gente está diante de uma fibrilação atrial, a gente deve submeter o paciente a esse score aí, que é o score de Chades-Vasque, para ver se esse paciente precisa ou não ser anticoagulado, tá certo? E aí não importa a forma como a FA ela se apresenta. Pode ser uma FA paroxística, persistente, permanente de longa duração, não importa, né? Se tem uma fibrilação atrial, a gente deve aplicar o score de Chades-Vasque, tá? E o score de Chades-Vasque aí tem algumas variáveis, tá? Variáveis aí de 1 ponto e variáveis de 2 pontos. Perceba que se o paciente tem idade maior ou igual a 75 anos, ou ainda ele teve um episódio de AVE ou de AIT ou de embolia sistêmica, esse paciente ganha, né, 2 pontos também, tá? Então, idade maior ou igual a 75 anos, né, e passado de AVE, AIT ou embolia sistêmica, 2 pontos. Os demais parâmetros, né, a gente aplica aí 1 ponto. E aí, na soma desses pontos, a gente vai ter aí o score de Chades-Vasque do paciente, tá? E qual é aquele paciente que não tem indicação de anticoagulação? Paciente que não tem indicação de anticoagulação é aquele paciente do sexo masculino
que tem 0 ponto, ou sexo feminino tem 1 ponto. Já o paciente que tem indicação 1A, né, indicação 1A, grau de recomendação 1A, para anticoagulação, é o paciente do sexo masculino que tem 2 ou mais pontos no score de Chudds-Vasque, ou ainda do sexo feminino que tem 3 ou mais pontos, tá? Lembrando que nesse caso aí a anticoagulação é grau de recomendação 1A. Já o paciente masculino que tem 1 ponto ou feminino que tem 2 pontos também tem indicação de anticoagulação, só que o grau de recomendação aí tem uma evidência mais baixa, né? 2A, tá certo? Mas perceba que a anticoagulação, ela geralmente é a regra quando a gente está diante aí de uma fibrilação atrial. No caso do nosso paciente, né, ele tem 60 anos, então ele não tem ponto aí, não pontua, né, para a idade, tá? Esse paciente, né, ele é um paciente que não tem nenhuma outra comorbidade diagnosticada, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem nada, mas esse paciente tem um quadro de confusão mental, né? E aí fica a dúvida. A confusão mental desse paciente foi em decorrência, né, de um ataque isquêmico transitório, tá? Ou foi em decorrência aí de um quadro de delírio, né, por conta da infecção urinária, né? Então fica aí a dúvida, né, do médico aí diante desse quadro. O paciente naquele momento está lúcido orientado, mas teve aí um quadro de confusão mental. A gente tem que pensar se de repente esse paciente não fez um quadro de ataque isquêmico transitório, tá? Então fica a dúvida. Se esse paciente, né, a gente considerar que ele fez um quadro de ataque isquêmico transitório, ele ganha 2 pontos aí no score de Chudds-Vasque, então ele teria indicação de anticoagulação, tá? Agora, se a confusão mental dele foi em decorrência de um delírio, né, por conta da infecção urinária, aí ele não faz nenhum ponto, então ele não teria indicação de anticoagulação, tá? Então, tem essa dúvida aí por conta desse quadro de confusão mental, tá certo? E aí também a gente tem que aplicar um score de sangramento, de risco de sangramento, que é o Hasbled, tá? Esse score Hasbled, ele não contraindica a anticoagulação caso o paciente tenha um risco elevado de sangramento, tá? Ele não contraindica. Então, para que serve o score de Hasbled? Para a gente identificar aquele paciente de alto risco de sangramento e a gente, né, para a gente mudar aquelas variáveis, né, que são modificáveis. Por exemplo, se o paciente tem uma pressão arterial sistólica maior que 160, a gente tem que dar o que? Antihipertensivo para esse paciente, trazer essa pressão mais para baixo, né? Se esse paciente, por exemplo, usa alguma droga, né, antiagregante plaquetário, anti-inflamatório, a gente tem que suspender essa droga. Se ele faz aí o uso de álcool, né, então a gente pede para ele suspender também o uso de álcool. Isso, né, ajuda muito a reduzir o risco de sangramento. Então, repetindo, o score de Hasbled é um score de risco de sangramento que não contraindica a anticoagulação. Ele serve apenas para a gente, né, corrigir as variáveis que são modificáveis, tá certo? Muito bem, então uma vez que o paciente tem indicação de anticoagulação, a gente pode usar aí 2 classes de anticoagulante. A gente pode utilizar, né, os anticoagulantes orais diretos, também chamado de DOACs, tá? Então aí a gente tem a dabigatrana, rivaroxabana, pixabana e a edoxabana. A gente também pode utilizar a varfarina, só que a varfarina a gente tem que manter aí o NR entre 2 e 3. Lembrando que antes de começar a varfarina, a gente deve fazer aí enoxaheparina, tá certo? E aí depois que o NR aí ele estiver entre 2 e 3, a gente suspende a enoxaheparina, deixa apenas aí a varfarina. No caso do nosso paciente, lembra que ele tem um problema social. Ele mora sozinho num sítio a 3 horas aí da cidade. Então a varfarina, que precisa aí de controle de NR, não seria uma boa escolha caso a gente decida que esse paciente precisa de anticoagulação, tá? No caso aí, o ideal seria aí, né, um anticoagulante oral direto. Aí pode ser aí a rivaroxabana, edoxabana, pixabana, aí não importa, tá? Sempre, né, que a gente for iniciar um anticoagulante, a gente deve fazer aí o clearance creatinina estimado do paciente
para saber se esse anticoagulante oral direto vai precisar de uma dose ajustada, tá? Uma dose ajustada. Muito bem, então vamos lá. Então vamos voltar aqui para as alternativas da questão e vamos ver aí, né, qual é a alternativa correta, qual foi o gabarito apresentado pela banca do Revalida 2017. Vale aqui ressaltar que é uma questão aí, né, polêmica, porque esse quadro de confusão mental do paciente pode ser em decorrência, tá, de um ataque isquêmico transitório, né? Sendo assim, esse paciente ele vai necessitar de anticoagulação, de preferência aí, um anticoagulante oral direto, tá? Por quê? Porque não precisa de controle de NR e ele também vai precisar o quê? De uso de droga cronotrópica negativa para controle de frequência cardíaca, porque a gente viu que é uma FA de alta resposta. A droga mais indicada e a classe de medicamento mais indicado são os beta-bloqueadores, tá? Beta-bloqueador. Se o paciente tiver alguma contraindicação ao uso do beta-bloqueador, por exemplo, ele tem uma pneumopatia obstrutiva, né, que vai aí contraindicar o uso do beta-bloqueador, aí a gente pode lançar mão dos bloqueadores dos canais de cálcio não dihidropiridínicos, como diltiazem e verapamil, tá? E a digoxina a gente deixa reservado só naquele caso em que o paciente está com dose otimizada, por exemplo, de beta-bloqueador, e mesmo assim ele mantém aí uma frequência cardíaca elevada, aí sim a gente lança mão, né, do digitálico, tá certo? Muito bem. Então vamos aí ver as alternativas, vamos ver qual foi o gabarito aí da banca do Revalida de 2017. Letra A, dar alta hospitalar ao paciente após a introdução de digoxina. Veja, digoxina, como a gente falou, né, é uma droga que deve entrar somente, né, se o beta-bloqueador não tiver aí controlando adequadamente a frequência cardíaca. Beta-bloqueador dose otimizada, tá? Aí você entra com a digoxina para ajudar no controle de frequência cardíaca. Então a letra A está errada, a gente corta. Letra B, dá alta hospitalar ao paciente após a introdução e o ajuste da dose da varfarina. Veja, se a gente considerar que esse paciente teve um quadro de confusão mental, né, por conta de um ataque isquêmico transitório, esse paciente tem indicação aí do uso de anticoagulante. No entanto, né, como ele mora no sítio, né, e é o próprio enunciado da questão, ó, dá uma olhada aí. E o paciente manifesta desejo de ter alta, retornar ao seu sítio, afirmando que não pretende realizar outras consultas médicas. Então a varfarina aí não é uma droga boa para esse paciente, porque precisa do controle do NR, tá? Então a letra B a gente corta, a letra C. Dar alta hospitalar ao paciente após introdução e ajuste de dose do beta-bloqueador. Essa seria uma opção se a gente considerar que a confusão mental dele foi em decorrência a um quadro de delírio, tá? Por conta da infecção urinária. Aí a gente, como ele não pontua nada, né, não vai pontuar nada nos códigos Chades-Vasque, a gente deveria ter controle aí da frequência cardíaca com beta-bloqueador, tá? E não fazer nenhum anticoagulante, né? No entanto, se esse paciente, né, tiver aí o quadro de confusão mental em decorrência de um ataque isquêmico transitório, aí esse paciente já tem 2 pontos nos códigos Chades-Vasque, ele teria indicação aí de fazer um anticoagulante oral direto, tá? Mas aí, vamos aí pular essa letra, né? Vamos supor aí que de repente a banca considerou que o quadro de confusão mental do paciente foi em decorrência de delírio. Então pula a letra C, vamos para a letra D. Orientar os familiares para que busquem por meios jurídicos a guarda do idoso e o mantenham na sede do município para iniciar tratamento com varfarina, tá? Primeiro, esse paciente ele não tem indicação aí de varfarina. Segundo, a questão de guarda jurídica, né? Um paciente que está consciente e orientado, tá? É uma questão aí também polêmica, tá? Então a gente também aí, né, não considera, né, no caso aí de meios jurídicos para a guarda de um paciente que está lúcido e orientado, tá? Então, e outra, né, a gente também não iria iniciar varfarina por conta aí do controle dele NR, já que ele mora distante aí do centro urbano. Então a letra D a gente corta. Então a banca, né, admitiu aí a letra C, ou seja, né, esse paciente tinha uma FA de alta resposta,
Só que o quadro de confusão mental dele foi em decorrência de um quadro de delírio, então ele não pontuou no score de Chades-Vasque, e aí o gabarito aí apresentado pela banca foi a letra C, mas como eu disse, questão polêmica, né? Uma questão aí que talvez aí coubesse recurso, tá? Mas a banca admitiu aí a letra C. Muito bem, chegamos ao fim aí de mais um vídeo aqui do canal do CardioSite. Vimos aí uma questão, né, de conduta diante de uma fibrilação atrial, prova do Revalida, ano de 2017. Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima!